Descubra o quarto país mais jovem do mundo e onde também pode andar pelado. No coração da Europa, lá na região dos Balcãs, Montenegro carrega consigo uma história entrelaçada com os países vizinhos, tipo Bósnia, Croácia, Eslovênia, Macedônia e Sérvia. Essa conexão histórica remete aos tempos da antiga Iugoslávia. Quando a Iugoslávia se desintegrou, Montenegro e a Sérvia permaneceram unidos como a República Federal da Iugoslávia. Só que as ambições de independência de Montenegro ganharam força lá em maio de 2006, quando um referendo de independência, que foi aprovado por 55,5% dos votos, abriu caminho para o surgimento do país mais novo do mundo na época. Apesar de ser um país recém-independente, Montenegro está longe de ser novato em autonomia. Sua saga histórica começa lá nas brigas com o Império Otomano na esfera balcânica. A autonomia oficial veio com o Tratado de Berlim em 1878, documento que também garantiu a independência de países como Bulgária, Romênia e Sérvia. Em 1910, o príncipe Nicolau se autoproclamou rei, mas a realeza dele durou só 8 anos. Depois da Grande Guerra, em 1918, Montenegro foi anexado ao reino dos sérvios, croatas e eslovenos, que mais tarde evoluiu para o reino da Iugoslávia em 1929. Durante a guerra, guerrilheiros liderados por Tito encontraram refúgio nas montanhas montenegrinas. Em 1944, Montenegro emergiu como uma das 6 repúblicas constituintes da República Socialista Federativa da Iugoslávia. Sérvia e Montenegro estabeleceram uma nova federação em 1992, com a Sérvia comandando o movimento. Em 1996, um referendo indicou preferência por uma união com a Sérvia, mas em circunstâncias eleitorais controversas. No entanto, com a liderança de Milo Đukanović, Montenegro adotou uma postura mais autônoma, culminando na decisão de buscar total independência, que foi concretizada após um referendo em 2006. Hoje, Montenegro ocupa a 4ª posição de país mais novo do planeta, com uma população de cerca de 620 mil habitantes. Se destaca por ter uma estrutura legal progressista. Montenegro é um país próspero e democrático. O país tem uma taxa de alfabetização de 99% e uma expectativa de vida de 78 anos. Montenegro reflete uma combinação única de um passado histórico rico e uma visão contemporânea e liberal. Explorando a situação econômica de Montenegro, a gente encontra um país nos Balcãs que passou por uma separação turbulenta da antiga Iugoslávia. Atualmente, o país depende bastante de investimentos estrangeiros e recursos, já que o setor doméstico não é lá essas coisas, resultando numa dependência primária de importações dos países vizinhos europeus. As maiores fontes de receita do país são o turismo e as corporações internacionais. Mas quando a gente olha para o setor bancário, rola um atraso. Os serviços digitais não estão no mesmo nível de países como o Brasil, e, frequentemente, transações simples exigem uma visita presencial ao banco. De acordo com o Índice de Percepção da Corrupção de 2023, Montenegro ocupa a 65ª posição, com uma pontuação de 45 pontos, junto com Cuba e China, numa lista de 180 países. Em termos de impostos, Montenegro estabelece alíquotas de imposto de renda variando de 9% a 15%, aplicáveis tanto a indivíduos quanto a empresas. Para o imposto sobre valor agregado, as alíquotas são de 7% para serviços ligados ao turismo e produtos essenciais. Além disso, uma alíquota de 15% é aplicada a várias categorias de renda. Mudando para a paisagem financeira de morar em Montenegro, o custo para alugar um apartamento padrão varia de 350 a 700 euros. Embora esse valor possa oscilar de acordo com a localização, os móveis incluídos e as condições do mobiliário. Vamos supor que você alugue um imóvel por 400 euros. Para uma residência com 2 ou 3 pessoas, a despesa de eletricidade seria em torno de 50 euros.
Um ponto positivo é que a água em Montenegro é potável, eliminando a necessidade de comprar água engarrafada. A conexão de internet de fibra óptica rápida e estável tem um custo médio de 20 euros. Existem algumas despesas adicionais a considerar, como taxas de aluguel e impostos, que geralmente somam 15 euros. Em relação à alimentação, antecipe um orçamento aproximado de 300 euros para 2 ou 3 pessoas. Atualmente, o salário mínimo em Montenegro é de cerca de 530 euros. Embora pareça modesto pelos padrões europeus, o custo de vida no país é mais baixo em comparação com muitos outros da região. Quanto à saúde, o sistema público de saúde de Montenegro não é de outro mundo, mas é satisfatório. Se você tem um emprego formal e contribui corretamente, pode acessar esse sistema sem custos extras. No entanto, também existe a opção de recorrer à saúde privada, que inclui médicos particulares e preços acessíveis. Por exemplo, um exame de sangue em uma clínica privada custa entre 20 e 30 euros, evitando a necessidade de ir a um hospital público. Para procedimentos médicos mais simples, como uma pequena cirurgia nos rins, o custo pode ser em torno de 1.000 euros. Um check-up odontológico, por outro lado, é bastante acessível. Em termos de lazer, Montenegro oferece um ambiente bastante liberal. Nas praias, é comum ver tanto turistas quanto moradores aproveitando o sol e o mar com roupas mínimas ou pelados, sem tabus. Isso é permitido em várias praias e resorts naturistas, além de áreas de camping e recreação onde o nudismo é permitido. Dentre as praias permitidas estão Praia de Ada Bojana, Praia de Sveti Stefan, Praia de Kamenovo, Praia de Dobra Voda, Praia de Valdanos e Praia de Ulcinj. Essa liberdade reflete a atmosfera descontraída que o país oferece. Em relação à segurança, Montenegro se destaca por sua baixa taxa de criminalidade. A paz predominante nas ruas permite passeios agradáveis à noite, sem o medo de incidentes desagradáveis. Além disso, o trânsito flui suavemente, livre do congestionamento típico de grandes cidades, proporcionando um transporte rápido e sem estresse. Devido ao seu tamanho territorial compacto, o país não sofre com a superlotação de veículos e encontrar uma vaga de estacionamento nunca é uma tarefa assustadora. Você não precisará enfrentar longas horas no trânsito. É possível atravessar Montenegro de ponta a ponta em apenas algumas horas, tornando o país extraordinariamente acessível. Quanto ao idioma, o montenegrino é a língua oficial. No entanto, se você é fluente em sérvio, bósnio, albanês ou croata, vai se sentir em casa, já que todas essas línguas compartilham raízes culturais com Montenegro. Por outro lado, o inglês não é muito falado, o que pode surpreender e decepcionar alguns visitantes. Essa barreira linguística é especialmente perceptível em instâncias governamentais, onde se comunicar em inglês pode ser um desafio. Portanto, é prudente ter um aplicativo de tradução disponível ou aprender algumas frases básicas nos idiomas locais para facilitar a interação durante a sua estadia. No âmbito da religião, Montenegro revela uma profunda conexão com o espiritual. Ao passear por suas ruas estreitas e avenidas largas, é praticamente impossível ignorar as inúmeras igrejas que enriquecem a paisagem local. Embora haja uma fusão de fé católica e islâmica, o cristianismo ortodoxo é a religião predominante, abraçada pela maioria da população. No entanto, os muçulmanos formam a maior minoria religiosa no país. Demograficamente, Montenegro é uma nação jovem, com uma idade média em torno de 30 anos. A expectativa de vida de 73 anos para os homens e 78 anos para as mulheres supera a média global de 68 anos, refletindo um certo avanço no setor de saúde. No entanto, vale destacar que a cultura montenegrina pode ser percebida como conservadora, especialmente em relação à homossexualidade. Visitantes LGBTQ+, podem preferir agir com discrição, especialmente em lugares públicos, para evitar reações negativas. Em Montenegro,
a moderação no consumo de álcool é um valor cultural respeitado. O excesso é visto com maus olhos, apresentando um contraste cultural que pode surpreender os visitantes, especialmente aqueles de países com normas mais permissivas em relação ao consumo de álcool, como Lituânia e Irlanda. Apesar dessas peculiaridades culturais, Montenegro se destaca como uma opção cativante para aqueles que aspiram viver na Europa, sem a pesada carga tributária associada a outros países do continente. Obrigado por assistir o vídeo. Se curtiu o conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e clicar no sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima!